voltei trazendo outro review de filme de terror neste Monkey Madness 2022. No dia de hoje eu vou estar analisando o 17º filme que eu assisti esse mês, filme chamado Brightburn, né? Brightburn quer dizer... eu não vou nem traduzir literalmente, sabe? Basicamente é escrito uma palavra única, né? São duas palavras, no caso a palavra bright e a palavra burn, né? Só que escrito tudo junto, e Brightburn seria literalmente o nome de um super-herói, tá ligado? Ou melhor dizendo, um super-vilão, sabe? Em português tem um subtítulo que eu acho que é Brightburn, Filho das Trevas, algo nessa linha que, né, o Brasil sempre com essa mania de achar que tem que colocar um subtítulo que explique pra audiência do que se trata, como se as pessoas não fossem procurar um trailer, ou sei lá, né, que eu acho muito curioso, né, e muito cafona também, que nós estamos em 2022 e o Brasil não perdeu esse costume de ou adapta no título por inteiro, ou não bota a porra desse subtítulo tosco no final, né? Tá ligado? O Filho das Trevas, né? Mas enfim, do que se trata esse filme? Cara, trocando em miúdos, ele é um filme recente, sabe? Ele é um filme de 2019 e ele é literalmente um filme de horror baseado na história do Super-Homem, sabe? É muito similar à narrativa do Super-Homem. O diretor desse filme é o James Gunn, né, que é um cara que, na época que ele começou a fazer esse projeto, ele ainda tava trabalhando na Marvel, sabe? Quando ele começou a criar esse projeto, ele trabalhava na Marvel, só que daí ele foi pra DC, e daí depois ele fez as pazes com o pessoal da Marvel e terminou de fazer esse projeto daí, entendeu? Só que eu acho que esse filme não foi lançado pelo selo da Marvel, sabe? Ele não é, tipo assim, não faz parte do multiverso da Marvel, nem da DC, sabe? Foi distribuído pela Sony, só que as empresas de produção, nenhuma delas aqui é a Marvel, né? Não é considerado nem a Disney, nem a Marvel Studios, então ele realmente não é, sabe, não faz parte da mesma onda de filmes de super-herói, só que ainda assim, né, o diretor é o James Gunn, que é um cara que andou fazendo vários e vários filmes diferentes com né, tanto da DC quanto da Marvel, né, Guardiões da Galáxia na Marvel, e depois foi pra DC fazer Esquadrão Suicida e tudo mais. A série do Patriota também ele fez, né? O Patriota não, o Pacificador, né? É esse o nome dele, Pacificador? Eu acho que é esse mesmo, né? O Pacificador, personagem lá do John Cena. Enfim, e só que os roteiristas desse filme daí são primos do James Gunn, se eu não me engano, sabe? É o Mark Gunn e Brian Gunn. Então, realmente é um pessoal que deve estar ligado com o cinema de super-herói, sabe? Só que daí, esse filme daí, desde a primeira vez que eu vi o trailer, né? Ele é de 2019, eu nunca tinha assistido ele, eu assisti a primeira vez ontem, né? Nesta madrugada, na verdade, para gravar esse programa daqui e tudo mais. Então, sem spoilers, né? O que eu posso falar é isso daí. Quem conhece a história do Super-Homem é a história do Super-Homem, tá ligado? Só que pensa que o Super-Homem é ruim, sabe? Só muda isso. Mesmo estilo de narrativa, o alienígena cai na Terra e ele tem os superpoderes, só que a diferença é que ele não quer fazer o bem, ele quer fazer o mal, sabe? Ele não quer virar o herói da Terra, ele quer dominar a Terra. É essa simples plotline e, tipo assim, a estética, a forma que o filme é vendido, ele segue a linha padrão de um filme de terror, tá ligado? E honestamente eu fiquei surpreso o quanto que a história do Super-Homem ficou, na minha opinião, né, pro meu gosto de narrativa, ficou mais atraente nessa roupagem do que a roupagem padrão, sabe? Eu particularmente não gosto muito dos primeiros filmes dos personagens, assim, de filmes de super-herói de modo geral, porque, sei lá, eu acho que recontar essas histórias de origem ao longo do tempo, sabe? Tantos filmes ficam explicando pra nós quem foi o Super-Homem, por exemplo, que é tão maçante, tão chato, que é difícil qualquer coisa que essas histórias de origem tragam seja, tipo, realmente inovador e tudo mais, sabe? Pra aquele personagem. Agora, nesse filme aqui, que ele é muito fiel, sabe? Digamos assim, mais uma vez, não é o Super-Homem, sabe? O personagem não se chama Clark Kent, ele se chama Brandon Byers, né? Só que é a mesma essência no final das contas, né? Só que, como eu disse, é vendido como um filme de terror e eu já posso te dar o veredito final, sabe? Olha, vai lá assistir esse trailer daí. Se tu gostar do que tu viu no trailer, assiste o filme, porque honestamente, pra mim, foi uma boa experiência. Vocês sabem que eu sou bem crítico, eu reclamo das coisas quando eu acho que tem motivos pra reclamar, mas esse filme não foi um filme que eu fiquei reclamando no final, eu fiquei até satisfeito, né? Ele tem 1h30 de duração, então eu diria que é um tempo padrão, sabe? É tipo 1h30. Se eu tivesse que determinar de maneira arbitrária qual é a duração padrão de um filme, eu mesmo diria que é 1h30, né? Então, esse filme tem 1h30 e eu digo pra vocês que eu achei divertido, eu achei interessante, né? Se tu quer dar uma chance pra esse tipo de história, vai lá. Mas agora vamos seguir adiante, vamos fazer aquela análise cena por cena que eu consigo compartilhar com vocês exatamente o que eu senti, o que eu percebi em cada uma das cenas desse filme, né? Então, o filme começa com um casal, assim, dando os amassos, né? São os pais da criança, basicamente, eu vou spoiler, né? É uma mulher chamada
Tori e um cara chamado Kyle, né? Os Briars, o sobrenome deles. E daí eles estão dando os amassos, tu vê que eles moram num casarão assim de campo e tudo mais. Inclusive estão falando sobre, quem sabe se a gente tem sorte e a gente consegue fazer um bebê, né? E daí tu já consegue ver que tem uma coisa que tá na parede assim da casa que tá tremendo, e depois até a mulher fala assim, para, tu não tá escutando alguma coisa? E o marido dela fala, não, não escutei nada. Só que daí ela se levanta e quando vê dá um barulhão, né? Dá uma cena assim pra te dar um choque mesmo, um susto, e eles olham pra fora da casa deles e tem uma luz vermelha brilhando lá e tudo mais, né? Aí depois disso a gente já vê uma montagem mostrando a infância desse rapaz, né, que é o Brandon Briar, né? Outra coisa que daí outra razão por trás do nome é Brightburn, embora Brightburn também seja o nome da cidade, acredito que é uma cidade fictícia, né, que fica no estado do Kansas, então uma cidade, é bem aquele estereótipo do campo, do interior, né, da mesma vida na fazenda que o Clark Kent tem na história da DC, né, na história de origem dele mesmo da DC. A gente vai montar essa infância do Brandon Briar, só pra gente ver assim que ele foi um bebê normal, cresceu como bebê normal, cresceu como criança normal, nada de anormal durante a primeira juventude dele, né? E depois eles falam assim, 10 anos depois. Que daí a gente descobre que basicamente o enredo tá se passando ao redor dos 12 anos da criança, sabe? 12 anos, né? Então daí tu vê que a mãe dele tá buscando ele pra ele se aprontar pra escola, ela tá chamando ele, e ela vai acabar indo atrás dele, indo atrás dele, indo até o celeiro, não sei se é o seu. Dá pra chamar de celeiro, sabe? É o celeiro lá da família, porque, como eu falei, eles deram uma casa de campo, né? Eles fazem também uma coisa assim de se comunicar através de assobios. Tu vê que a mãe dele assobiava e depois ele respondia assobiando de volta. E isso daí depois vai ser trazido à tona no final do filme também, então por isso que eu tô mencionando, né? E daí rola essa cena de susto, mas não é um viés de terror ainda, é só o filho dela mesmo tentando assustar ela, né? Aí tu vê que o pai deles depois. O pai deles não, o pai do menino se encontra com eles quando eles estão saindo do celeiro. E tu vê que ele, eu sabe que eu não quero que tu entre ali no celeiro e tudo mais, né? Só que não de uma maneira muito escrota, basicamente tá estabelecendo que é uma família que tem vínculos e que se importam uns com os outros, né? Aí depois a gente vê o Brandon na sala de aula, tu vê que a professora faz uma pergunta sobre quem sabe a diferença sobre abelhas e vespas, e o Brandon parecia distraído, e deu pra ver que ele tava desenhando o que a gente vai saber que esse é o símbolo do, de super-herói dele, né? Ou de super-vilão, né? Que basicamente são dois Bs, né? Que daí é aquela coisa que tu vê o nome dele. O nome dele é Brandon Briar, só que daí vai ser Bright Burn, né? Então, essa daí é o símbolo que tu já tá vendo. O nome também eu acho legal, né? Bright Burn é o nome original que é meio que surpreendente, que nunca tenha sido utilizado mesmo em histórias de super-heróis, né? Enfim, daí a professora pergunta pra ele se ele sabe dizer alguma diferença entre abelhas e vespas, e no final das contas ele começa a responder, e ele responde muito mais, sabe? A professora fala assim, não, primeiro ele fala, abelhas são polinizadoras, agora as vespas elas são predadoras. E daí a professora muito bem dela, e quem mais sabe alguma coisa? Daí ele começa a falar de diferentes espécies de vespas, as vespas assim que pararam de ter as próprias colmeias delas e colocam as larvas delas dentro das colmeias de outras, né, ou de vespas ou de abelhas, para elas criarem os ovos dela, né, as larvas, melhor dizendo, e tudo mais. Aí um guri pega e comete um bullying assim com ele, sabe? Que fala assim, se tu entende tanto tu entende tanto de verme é porque tu deve ser um deles, né? E daí aqui nesse momento eu posso falar que rola assim identificações até pessoais comigo, porque isso traz flashbacks da minha vida em particular, porque honestamente isso acontecia mesmo, sabe? Várias crianças, eu imagino aqui que tinha essa questão de responder as perguntas e talvez até responder mais do que fosse necessário. Tu se lembra que como realmente, até mesmo tu tá respondendo uma pergunta de maneira correta, nas mãos de pessoas que estão com essa vontade, que estão com essa intenção, pode ter um motivo de te, sabe, de te colocar pra baixo, sabe? Tu dá uma resposta certa, só que daí a pessoa aproveita uma das palavras que tu falou pra te sacanear, pra te zoar. Então, em vez de o foco ter sido em tu ter respondido aquela pergunta de maneira correta, né? Ou até mais do que o correto, digamos assim, né? Aquela cena toda daí ser subvertida numa situação de humilhação, né? Então, honestamente, eu posso dizer que esse tipo de coisa eu consigo me relacionar a níveis pessoais. A diferença é que eu não era um super-herói para poder destruir todo mundo que encheu meu saco, né? Eu jamais seria um vilão, eu seria um super-herói. Né? Mas enfim. Aí, né, daí até a menina que tava, tipo, depois que todo mundo ri da cara dele por causa da zoeira
que um guri fala isso com ele assim, tem uma menina que sentava na frente dele que ela vira pra trás e fala assim, não se preocupa, os inteligentes sempre acabam, são os inteligentes que acabam governando no mundo, né? Isso também é identificável pra mim, porque é aquela mensagem, tipo, essa menina falou de uma maneira mais assim, impositiva, dominadora, mas a clássica mensagem de dizer que quem é inteligente, quem tem uma boa cabeça, vai acabar conseguindo melhores, né, funções na sociedade, o que é uma mentira, me enganaram, ou talvez eu seja burro, né? Não, burro eu não sou, isso daí é impossível, né? Eu só sou louco, mas vamos adiante. Aí a gente vê uma sequência de cenas que culmina com o Brandon tentando abrir assim as portas que selam a nave dele, né? Isso aqui foi uma anotação que eu li, aposto que vocês não entenderam nada, mas eu vou tentar contextualizar. Basicamente, de noite na casa dele, tu vê que ele se acorda depois que estava dando um som lá no celeiro, sabe, com uma luz vermelha. Então, é a nave dele que tá escondida lá no celeiro, sabe, dentro assim, num porão, né? E tu vê que ele foi até lá e ele tá mexendo assim, tentando abrir o negócio que tava trancado. A mãe dele chega até ele, coloca a mão nele, ele se volta gritando, sabe? Assim, meio que ele tava sonâmbulo, sabe? Então é uma cena assim, bem típica de filme de terror, né? Embora tenha um caráter mais assim, sci-fi também, eu diria, né? E pra quem conhece a história do Super-Homem, né? Que eu falei, é muito assim. Todas as coisas aí são fáceis de pegar, né? Não tem muito mistério, né? Basicamente, o mistério pra mim seria o desfecho. Qual seria o final dessa história, né? Se o guri ia morrer, ficar vivo, como é que colocaria um fim nele, né? Se ele era realmente tão poderoso quanto o Superman e tudo mais, né? Também eu vou mencionar uma coisa que eu achei interessante, né? Que realmente essa cena eu achei bem divertido, sabe? Realmente não é um bagulho assim que como eu comentei no começo dessa análise, eu fiquei surpreso quanto que envelopar toda essa sequência com esse caráter de terror torna ela muito mais interessante, sabe? Tipo, quando o guri foi sair pra começar, ele já pulou pela janela, então era o primeiro sinal já que ele não é uma criança comum e normal, né? Afinal, ele não saiu pela porta caminhando. E também a hora que a mãe dele abre a porta, assim, porque ela achou que tinha ouvido algo na rua, ela olha pros lados assim, quando ela vira de costa, passa um vulto correndo assim na frente da tela, que daí é bem típico de filme de terror, sabe? Só que a diferença é que a gente sabe que não é um fantasma, não é um espírito, é o guri que passou muito veloz, porque ele é tipo o super-homem, tá ligado? Então é interessante como se a gente simplesmente botar efeitos sonoros de filme de terror em cenas que tem um personagem que a gente tá acostumado a enxergar como super-herói, aquilo lá parece terror mesmo, tá ligado? Tem vários personagens assim que a gente tá acostumado a ver em histórias de super-herói que se a gente botasse eles pra ser o vilão de uma narrativa, eles seriam realmente demoníacos. E o super-homem é o maior exemplo, né? Imagina se o super-homem fosse mal. O que poderia ser feito pra parar ele, tá ligado? Ah, Aí tu vê que daí depois o marido dela, quando ela volta pra dentro de casa com o filho dela, né? Que ele tinha lá atrás da nave, e nem o guri sabia que era a nave, eles nunca tinham falado sobre isso com ele. Tu vê que o marido dela pergunta pra ela o que aconteceu e ela fala, eu encontrei ele lá embaixo. Ela não mencionou que ele tava no celeiro e tudo mais, né? E depois, assim, ah, depois disso a gente vê, tipo, amanhece, né? A gente vê uma breve cena entre o pai e o filho trabalhando e tudo mais. E depois o pai dele fala assim pra ele, eu tenho que ir na cidade buscar algumas coisas, tu pode, né, passar um corredor de grama aqui pra mim e tudo mais. Né? Aí a gente vê o guri indo utilizar esse corredor de grama pra parar a grama, só que daí ele não tá conseguindo, ele tá puxando aquele... Eu não sei qual é o nome que fala, sabe? Mas é aquela corda que tu puxa pra fazer o motor pegar, tá ligado? Assim no corredor de grama. Só que daí ele tá puxando, não tá conseguindo, não tá conseguindo, e o que ele acaba fazendo? Ele arremessa, sabe? O corredor de grama pelos ares. Muito, muito doido, assim, sabe? Voa, sei lá, 10, 20 metros. E eu gostei que a abordagem, eu acho que foi muito assim. Eu não acho que foi descabida, tá ligado? Eu acho que se tu arremessasse alguma coisa de um jeito que tu nunca tinha feito antes, eu acredito que qualquer pessoa entenderia, sabe? Tipo, não entenderia como que tu foi capaz de fazer aquilo, mas entenderia que tu fez, tá ligado? Ele teve a noção exata de que foi ele forte pra caramba de alguma maneira que ele não tinha noção. Porque ele simplesmente, quando ele puxou com muita força aquele corredor de grama, o negócio voou e caiu no meio do campo. E daí, pra ir mais adiante, noutra cena, né, que eu achei melhor ainda, né, nesse contexto todo, é que ele foi até o corredor de grama, ele viu que tava a hélice girando, e daí ele decide testar a mão dele contra o cortador de grama, tá ligado? Então é interessante que nesse primeiro momento já é o suficiente pra ele saber quem ele é. Então eu achei interessante deles fazerem essa caminhada inteira. E também é um teste, tipo assim, porra, tu acabou de arremessar, tu pensa assim, ó, caralho, essa força que eu acabei de exibir aqui não é tipo assim. Não tem explicação dentro do convencional, sabe? Eu, um garoto de 12 anos, acabei de jogar
um cortador de grama pelos ares, sabe? E daí ele vê aquela hélice ali parada, né? Parada não, girando, né? Girando, girando. E tu vê ele avançando, avançando a mão. E por um segundo eu até me perguntei. Eu fui bobo de me perguntar o que ia acontecer, mas é evidente que acontece, né? A hélice é destruída, daí ele fica olhando pra mão dele e ele, tipo assim, não, eu não sou uma criança normal, né? Eu não sou um garoto normal. Aí, a próxima cena já é falando que é sobre o aniversário dele de 12 anos. Então dá pra identificar que é nos 12 anos que ele despertou os poderes dele, digamos assim, né? Cedo, né? E também já dá pra imaginar que é a partir daquele momento ali que ele não ia, tipo, ele tinha mudado dentro dele, sabe? Imagina se tu que tá me vendo aqui, se com 12 anos de idade, tenta imaginar como é que tu era, as coisas que tu pensava, as coisas que tu sentia, sabe, as coisas que tu achava que tu desejava. Imagina que tu descobre que tu é o super-homem, tu tem essa capacidade do super-homem. Tu acha que isso já não ia transformar a tua mente instantaneamente, sabe? Tipo, eu até acho que o mais racional, o mais lógico é que super-heróis fossem psicopatas, que nem esse menino aqui, evidentemente começou a se transformar em psicopata desde aquela cena. Porque tu acha que o super-homem manteria uma relação de igualdade ou até de subordinação aos seus pais, tá ligado? Se tu que tá me ouvindo aqui, se tu fosse invulnerável, pudesse voar, lançar raio laser dos teus olhos e nada pudesse te ferir, e tu descobrisse isso com 12 anos de idade, automaticamente tu não enxergaria mais os teus pais como os teus pais. Talvez tu não matasse eles, tu não destruísse eles, que nem esse guri daí vai fazer, já tô dando spoilers, né? Que nem esse guri vai fazer, só que agora é evidente que tu nunca mais ia deixar que qualquer outro ser humano, na verdade, falasse qualquer coisa que tu não gostasse, sabe? É muito, justamente por isso que não existem super-heróis na vida real. Mas agora, racionalizando, tentando compreender como é que seria a experiência de ser algo tão mais poderoso assim, é evidente que a maioria dos super-heróis, na prática, não seriam heróis nenhum. Eles seriam tiranos dominadores porque eles se sentiriam superiores. Até porque, né, em essência, ele nem humano é, né? Ele literalmente é um alienígena. Então, antes do guri saber que ele era alienígena, ele já sabia que ele não tinha mais por que levar nenhum ser humano a sério, não é como se qualquer ser humano pudesse fazer qualquer coisa contra ele, tá ligado? Enfim, depois de toda essa explicação, voltamos para a lancheria, a gente vê que o Brandon ganha um bolinho de aniversário, né? Ele já faz um comentário dizendo, isso aqui é um bolinho para crianças, que não sei o que lá. Dá pra entender que ele já tá mudando a cabeça dele. Só que o pai dele fala, se tu não quiser comer, eu como, que não sei o que lá, né? Aí tu vê que ele é elogiado pela inteligência dele, tipo, na conversa, quem tá nessa mesa é só ele, os pais e os tios, o casal, assim, a irmã da mãe dele e o marido dela, né? Então não tem uma outra criança, dá pra ver que ele é uma criança, assim, muito inteligente, muito avaliada, assim, falaram que ele tá no 1% dos mais inteligentes do colégio ou da região inteira, sei lá, sabe? Então ele é vendido como um gênio, tá ligado? E daí ele ganha de presente de aniversário uma puta de uma arma, sabe? Literalmente uma armona. E olha só, eu vou incluir um comentário pessoal aqui, ó. Quem escuta meus programas sem contexto sabe que eu não sou uma pessoa armamentista, embora eu já tenha dito que eu não vejo problema na questão de posse de arma quanto liberdade individual e essas palhaçadas inteiras. Só que agora, pra tu achar que o presente pra um rapaz de 12 anos é uma arma, tá ligado? Eu acho que tu é meio deturpadinho das ideias, tá ligado? Eu acho que tu é meio maluco se tu pensa assim, o que que eu vou dar pro rapaz que tá fazendo 12 anos? Eu vou dar um puta rifle de caça pra ele, tá ligado? Então, né, se tu já pensou em dar uma arma pra criança de 12 anos, eu estou te julgando mesmo, tá ligado? Eu não tenho problema de estar julgando esse tipo de maníaco, né? Aí tu vê que o cara não gosta, né? O pai do guri mesmo fala: Não, 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 que história é essa de dar arma pro meu filho com essa idade, né? Isso que o pai dele é um cara que caça e usa armas, mas eu acho que eles quiseram mostrar que, tipo assim, até mesmo um cara a favor de armas pode ver como é sem noção alguém tá dando uma arma de aniversário pro filho dele. E tu vê que o filho dele se incomoda com aquilo e rola primeiro assim, tipo assim, o filho dele, do que tu tá falando? No primeiro ele fala assim, o que que tu tá, tipo, tu tá retrucando? Tipo, retruca mesmo, né? E o pai dele acaba não fazendo nada, só fala, vamos embora, né? Mas se ele tivesse batido no filho dele, ele já sabia que não ia acontecer nada, né? Esse é o primeiro momento que ia ficar evidente que não tem nada que pudesse ser feito, né? Aí rola uma conversação daí entre o casal a respeito da conduta do rapaz, né, depois que eles foram pra casa e acabou a cena da lancheria, né? E deles decidem fazer um acampamento, né, em família pra se integrar nesse tipo de parada, né? E antes da cena acabar, o casal vai ter um coito, né, uma relação amorosa, mas isso daí não é importante pra narrativa, né? É simplesmente pra saber que eles vão fazer aquela coisa, bicho, né? Enfim, aí enquanto tu vê assim, os pais dele carregando o carro, né? Primeiro, tipo,
os pais dele estão carregando o carro isso no outro dia de manhã, né? Aí o Kyle volta pra dentro de casa e ele começa a falar com o Brandon e o Brandon tá ignorando ele. Aí tu pensa que é mais, tipo assim, um capítulo de malcriação, digamos assim. Só que o pai dele chega perto dele, começa a ver um barulho estranho na boca dele e tira o garfo da boca dele e vê que o garfo tá completamente contorcido, sabe? Quebrado. E o guri tava meio com uma cara de quem tava bugado, sabe? Ele tava meio que alucinando, ele não tava vivendo ali o presente. Então, né, todas essas cenas eu confesso que tava sendo, tipo, a história tava sendo legal, tava progredindo de maneira fluida. Eles não demoraram pra chegar na parte que o guri desenvolve poderes, tá ligado? Isso daí devia ser, sei lá, uns 15 minutos de filme e tudo mais. Então, né, mesmo que não tivesse cenas de terror, né, como eles estavam colocando cenas típicas de filmes de super-herói, só que dando um twist mais sombrio, tava ficando interessante, né? E daí tu vê que os pais do guri, antes de saírem nesse acampamento, eles acham lá nas coisas dele, tipo, umas imagens que eles identificaram como, deve ser tipo pornografia leve, né, sabe? Tipo assim, catálogo de mulher de lingerie, esse tipo de coisa, só que também tinha umas imagens meio gore, sabe? Tipo assim, era corpos humanos abertos e tudo mais, sabe? Tipo, eles não entenderam e falaram, acho que tu vai ter que ter uma conversa com ele sobre essas coisas, né? Depois a gente vê, assim, uma cena meio bosta, né? Que deve ser uma das cenas menos legais desse filme, que tá o pai e o filho, assim, caçando, né, eles estão, assim, de tocaia apontando o rifle, e nessa cena daí que eles vão ter já a tal conversa, né? Sobre as imagens que foram encontradas, e, tipo, é uma cena, tipo, simplesmente esquecível, sabe? Tipo, não que ela não pudesse ter existido, só que ter incluído ela no filme não é como se tivesse desenvolvido algum grande esquema da narrativa, sabe? Simplesmente eles têm uma conversa que não chega a ser engraçada, mas também não chega a ser esclarecedora, não chega a ser tensa, é simplesmente tu ver que o pai do guri tá querendo falar sobre questões sexuais com o guri, e o guri tá, tipo, ele tá preocupado mais com todos os lances de superpoder, digamos, né? Então é isso aí, né? Aí tu vê que, né, depois eles voltam pro acampamento, né? Que acampamento não, eles vão fazer assim, vão dormir numa barraca, no caso, né? Aí eles vão dormir os três numa barraca. A Tori se acorda no meio da noite, ela vê que o Brandon não tá dentro da barraca, né? Que tá a porta da barraca aberta e a cama do guri tá vazia. E daí eles começam a buscar pelo guri ali na volta, né? E daí a gente vê, assim, uma boa cena, né? Do Briar, né? O Brandon Briar assombrando uma menina do colégio dele, sabe? Aquela menina que tinha falado. Que são os inteligentes que acabam governando o mundo, né? Esse tipo de coisa pra ele lá na sala de aula. Tu vê que ele chega ele entra na casa dela, né, sem que ela veja, porque ele é muito rápido, e ele liga daí um notebook dela com uma música romântica. Só que daí a guria se levanta assustada, né? Imagina tu te acordar tocando no teu notebook sozinho. Aí ela fecha o notebook. E assim que ela vira de costas, ela dá alguns passos, o notebook tá aberto de novo, né? Daí ela olha pra trás assustada, então é uma cena bem típica de filme de terror, só que tu sabe que não é fantasma nenhum, tu sabe que é o guri que tá fazendo. Aí ela fecha de novo o notebook, e daí quando vê, começa. Eu não me lembro o que, que acontece exatamente, mas ela enxerga o Brandon assim entre a cortina, ela se assusta, chama a mãe dela. Só que daí quando a mãe dela chega no quarto, acende a luz, tenta mexer na cortina, ele já não tá lá, ele sai pela janela de novo, sabe? Aí no final, e tu vê que a guria sabe que é ele, porque a guria fala assim, o Brandon Breyer tava aqui no meu quarto. O que é um bagulho meio que tipo assim, né? Ah, ela reconheceu o rapaz, mas ainda assim, né, não seria difícil ela conseguir provar pra qualquer pessoa que o guri tivesse ali dentro, né? Aí o Brandon volta lá pra onde tava a família dele e ele diz que tinha ido mijar, né? E os pais dele deixam pra lá. Aí no outro dia, tu vê que a mãe do Brandon, né, a Tori, vai até a escola, porque lá na escola é onde a irmã dela trabalha, né? A irmã dela, tia do Brandon, que ela é psicóloga ou assistente social lá do colégio, né? E a guria fala pra ela que é normal, porque ele tá entrando na puberdade. E tudo bem, faria sentido que fosse simplesmente a puberdade, uma rebeldia, né? Então, também é uma explicação que faz sentido, digamos assim. E nesse momento a mãe do Brandon chega por trás dele enquanto ele tá desenhando, ele tá com fone de ouvido, tá desenhando alguma coisa no caderno dele, e ela vê o símbolo do Brightburn, sabe? Só que daí tu vê que ele não gosta, ele começa a esconder o caderno dele de desenho e tudo mais. Aí de volta pra casa, né, a gente vê o Kyle guardando o presente do guri, né, aquela espingarda que ele ganhou lá no aniversário dele, e depois disso a gente começa a ver uns barulhos no galinheiro dele, ele apanha o rifle dele, né, o rifle dele mesmo, não o presente do filho dele, e ele vai, não acredito que esse lobo tá de volta, né? Só que daí quando ele chega na frente do galinheiro, o Brandon tá parado na frente do galinheiro com uma cara meio estranha e ele pergunta: tá tudo bem aí, amigão?
E o guri acaba dizendo, não, tá tudo bem, né? E daí, só que daí mais tarde a gente vê que o Brandon volta ao galinheiro. Quer dizer, a gente não vê que ele volta, a gente só vê que as galinhas estão gritando e a luz tá piscando, né? Essa é uma coisa que acontece bastante com o Brett Burn. Eu não sei se isso deu um poder dele que é algo que o Super-Homem não tem, sabe? Porque praticamente toda cena que ele tá agindo, tu vê que a luz tá tendo uma espécie de interferência e tudo mais. Então talvez ele tenha uma espécie de poder que afeta a eletricidade ou aparelhos eletrônicos como um todo, eu não sei, né? Mas tu vê que isso acontece bastante nesse filme e eu não acho que seja por acaso, né? Só que daí tu vê que algo tava lá no galinheiro, o pai dele se acorda e vai checar, né, por causa do barulho, só que daí ele deduz que não foi um lobo, né? Mesmo ele vendo um monte de cadáver lá, porque ele disse, o lobo não comeu, tá arrebentada a porta, né? Não tá. Enfim, é algo que. Ele sugere que foi o Brandon, inclusive, porque eu vi ele aqui mais cedo, ele tava olhando pra galinheiro com uma cara estranha, e a mãe dele fala, tá, o lobo não consegue roubar um galinheiro, mas um garoto de 12 anos consegue. Só que daí, né, ela tá deixando de mencionar que ela sabe muito bem que o guri veio do espaço sideral, tá ligado? Então, tipo assim, qualquer argumento que ela tivesse pra tentar defender a suposta inocência do filho dela acaba quando ela tá ocultando a informação óbvia de que essa criança é um alienígena. Aí, enfim, aí de volta pra escola, né? Rola uma ótima cena de que as crianças estão fazendo assim um exercício de confiança, sabe? Que basicamente envolve um dos alunos ficar no meio de um grupo sendo empurrado e ele tem que deixar o corpo dele ser empurrado de um lado pro outro, confiando que ninguém vai deixar ele cair, né? E deixa algum momento do Brandon ser o rapaz que tá sendo empurrado, e daí ele acaba sendo empurrado, tipo assim, o guri, aquele que já tinha cometido bullying com ele na primeira cena, empurra ele com bastante força em direção à menina que ele visitou a noite passada, ou algumas noites atrás. E daí a menina esquiva dele, porque a menina tá com medo dele, sabe? E daí ele cai no chão, e daí o professor, né, o instrutor lá de educação física, digamos assim, começa a falar assim pra menina, fulana, que eu esqueci o nome dela agora. Acho que eu fiz alguma anotação sobre o nome dela, mas eu tô me esquecendo nesse momento, sabe? Aí fala, a menina ajuda o Brandon a se levantar, daí ela sacode a cabeça dizendo que não, né? E depois, por que que não? Ele é um pervertido. Aí todo mundo começa a rir dele, assim, sabe? E tu vê que ele fica puto, ele fica bolado, porque, tipo assim, mesmo que a gente soubesse que ele gostasse da menina, a menina tinha acabado de humilhar ele em público, tá ligado? Ele é o tipo de coisa que tu faz com um psicopata. E daí ela acaba esticando a mão pra ele, só que daí ele segura a mão dela, e daí ele quebra a mão dela, mas ele quebra a mão dela, tipo, realmente de uma forma claramente sobrenatural, tá ligado? Tipo, sobrenatural no sentido de assim, a gente sabe que é a força do super-homem, né? Porque, tipo, quando ele começa a quebrar o dedo dela, a câmera troca bem na hora, mas tu chega a ver que a mão da menina desaparece, sabe? Ele esmiralha a mão dela com um apertar de mão, digamos assim, né? E na frente de todo mundo, então, pra ver como o guri era, tipo, já tava aflorando o lado mesmo psicopata, sabe? Aí a gente vê a mãe da menina possessa, né? Uma mulher chamada Erika. Ela tá com razão, no final dos contos, né? A gente sabe que o guri fez de maldade e de tipo. Não é nem só um homem agredindo uma mulher, tipo assim, é um alienígena super poderoso agredindo uma criança humana, né? E tu vê que no final das contas, assim, né, o Brandon vai ser só suspenso, né, porque a mãe dele tá falando, ele já pediu desculpa, só que os pais dele sabem muito bem que tem algo estranho com o filho deles, eles já estavam observando dentro de casa, só que nessa cena eles bancam o louco, mas a mulher ainda pede desculpa, sinto muito pelo que aconteceu com a tua filha, né, mas o teu filho é um animal, que não sei o que lá, ele tá xingando ele assim e tal, né, aí isso já acabou de passar de meia hora de filme, né, e até agora tava muito bom, sabe, honestamente, pra mim tava funcionando bastante o ritmo da narrativa até aqui, sabe? Aí de volta pra casa, a gente vê que a Tori finalmente conta pro Kyle, né, o capítulo do celeiro, e daí os dois admitem, né, que sabem muito bem que o Brennan não é uma criança normal, né, e que eles têm que começar a aceitar isso. E inclusive os dois também sabem que ele quebrou a mão da menina, sim, tudo mais, de meio que de maldade, sabe? Enfim, aí a gente vê que a Torrey tá fazendo pesquisa sobre meteoros que caíram no Kansas em 2006, né? Então eu imagino que seja, tipo assim, 12 anos atrás, né? E daí depois disso a gente vê que o Brandon tá indo até o celeiro, né? Naquele mesmo estado de hipnose que ele tinha ido mais cedo. Só que agora ele tá super poderoso, né? Eles deixam claro que dessa vez ele, tipo, naquela primeira vez que ele tinha ido até a nave, ele ainda não era tão forte assim, porque dessa vez agora ele consegue, tipo, arrebentar o cadeado com as mãos e tudo mais. E daí tu vê que a mãe dele chega perto dele, vê ele tá levitando em cima da nave, parece, sabe? É uma cena bem típica assim, de filme de terror, né? Só que em vez de ser de possessão demoníaca, é só por poderes
alienígenas mesmo. A mãe dele chega perto dele e ele acaba saindo do transe, e quando ele cai do transe, ele capota por cima da nave dele, e tu vê que ele se corta, sabe? Eu não sabia no que exatamente que ele tinha se cortado, mas era na própria nave. Então, de alguma maneira, eu acho que deve ser um metal que compõe aquela nave, é alguma coisa que é capaz de matar a raça deles, tá ligado? Em vez de ser a Kryptonita, é algo nessa linha, então eu imaginei que esse daí seria justificativo para ele acabar morto, digamos assim, né? Caso fosse essa a narrativa que será contada, né? Aí ele encontra a nave dele e ele pergunta o que que era aquilo, né? Porque qualquer pessoa perguntaria. E a Tori confessa que daí que ele veio do espaço, né? E ela fala assim de uma maneira até bem, tipo, bem carinhosa, bem típica de filme de super-herói, só que a reação do menino assim é de surtar, sabe? Ele começa a chamar os pais dele de mentirosos, sabe? Chega em casa quebrando tudo e tudo mais. Então, né, eu não sei exatamente qual é a primeira versão de quando o Superman descobre que ele é um alienígena, como é que ele reage, né? Só que aqui o guri não reagiu nada bem e ele ficou muito puto, né, por ter sido enganado, né? E até esse momento da história ele estava repetindo várias vezes uma frase no idioma alienígena que a gente não entendia, sabe? E daí nesse momento ele começa a compreender o que a frase quer dizer e ele começa a falar: tome o mundo, né? Take the world. Que daí é basicamente isso que ele estava escutando na cabeça dele desde o começo, quando a nave começou a falar com ele, sabe? Aí tu entende que ele veio programado para a Terra para fazer isso, sabe? Para capturar a Terra, ou pelo menos era isso que ele estava querendo entender, né? Aí tu vê que esse guri visita de novo lá a menina, né? Eu não sei se ele visita mascarado ou não, mas ele vai de novo até a casa daquela menina que ele destroçou a mão. E daí que ele fala assim pra ela: eu descobri que eu sou muito especial. E tu é a única pessoa que, além de mim, que sabe que eu sou muito especial. Daí a guria fala bem assim que tem medo dele. Quer dizer, primeiro ele fala assim: mas um dia todos vão saber, né, que ele é alguém muito especial. Daí a menina fala assim, que tá com medo dele e que a mãe dela não quer que eles se falem, né? E daí ele fala: pode deixar que eu vou resolver isso. Aí eu já interpretei como isso seria uma razão dele matar a mulher e é exatamente isso que ele ia fazer, sabe? Pra ver que é bem. O guri é um psicopata, sabe? Literalmente agora que ele sabe que ele é um alienígena, que ele não tem vínculo de sangue com ninguém naquele planeta, sabe? E que ele já se sentia meio que humilhado e deslocado por não ser igual às outras crianças. Então, tipo, a história se escreve sozinha pra ele não se sentir vinculado à nossa raça, né? À nossa espécie. Aí tu vê que tipo, a cena que o Bright Burn executa a mãe da guria é muito boa, porque essa Erika, né, a mãe dessa menina que ele já tinha atacado, ela trabalhava assim numa uma lancheria e tudo mais. Ela tava se preparando para fechar a loja e daí começa a dar problema nas luzes. Depois que as luzes elas piscam, 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 depois que ela acende de volta, já tá várias vezes assim o símbolo do Bright Burn desenhado em todos os vidros assim, sabe? Então já é uma cena que começa interessante, bem maneira. A mulher começa a falar: quem tá querendo me assustar? E quando vê daí a luz que tava em cima da cabeça dela quebra e os cacos de vidro caem no rosto dela, inclusive um deles entra bem no olho dela, sabe? É bem agoniante pra quem não gosta dessas cenas assim e tal. Já dá pra ver que essa daí seria a primeira cena assim, mais violenta desse filme. E mesmo que ele não seja assim, um filme com muito gore, eu não vou dizer que ele não tenha sangue, que ele não tenha mortes, que ele não mostre certas coisas assim explícitas, sabe? Só não são takes muito longos, mas tipo, essa cena da mulher tirando o vidro do olho é uma cena bem violenta. E depois ela fica o resto da cena inteira com o olhão vermelho, inchado, porque vazou sangue do olho dela e tudo mais, sabe? E quando ela tá assim nesse estado enxergando mal, o guri aparece lá pra ir assombrar ela. E ela tenta fugir, sai correndo, ela se esconde dentro do freezer com aquelas portas de ferro. E daí o guri arromba, né, a porta, né? Ele destrói a porta basicamente com a visão de calor, aquela visão de calor do super-homem, né? É interessante porque nunca teve nenhum vilão, né? Nenhum vilão de filmes assim de terror que ele tinha uma visão de calor. Então essa é uma coisa interessante de interpretar super-heróis como vilões, porque se for para pensar os poderes únicos deles na hora de matar gente, de fazer o mal, são muito apelões, né? Tipo assim, como é que tu vai fugir do super-homem, sabe? Tu não vai fugir do super-homem, é isso que acontece, o guri consegue arrancar ela lá, né? E daí o final da série também é bem típico de terror, a mulher vê ele longe e quando vê, rapidamente ele desaparece, né? E quando vê ele já voa assim na cara dela. É uma típica cena que tu vê filme de terror, só que é o lado bom desse filme é que tu sabe que não é um fantasma. É literalmente o guri que se mexe rápido demais para os olhos humanos acompanharem, né? Então, de modo geral, eu achei uma cena bem boa. Tudo mais, essa primeira morte, embora não nos mostrem o corpo da Erika nesse momento, mas sim, ela foi morta e vão nos mostrar lá adiante como é que ela tá, né? Aí na manhã seguinte, tu vê que o Brandon tá agindo como se estivesse tudo bem, sabe? Ele fala pros pais deles: não, tudo bem, eu repensei melhor, tá tudo certo, eu sei que vocês me amam, eu tô me sentindo muito bem. Então dá pra ver que o guri só quer matar a gente e pra ele tá de boas, né?
Enquanto isso, tu vê que a polícia está investigando o local do crime, né? E eles encontram o símbolo que o Brett Burn pintava, assim, e tal. É um bagulho também que eu ficava bem interessado, tipo assim, o quão relevante a polícia seria para essa história, né? Porque todo mundo sabe que a polícia jamais seria capaz de parar o Super-Homem, então eu me pergunto realmente, o quão eficaz seria a colaboração dos policiais para essa narrativa toda, né? Aí, enfim... Mas faz sentido que tenha uma sequência de gente investigando os crimes, tá ligado? Então, não chega a ser um problema, né? A gente vê que o Brandon, ele vai assim para fazer terapia no colégio, né? Porque ele foi suspenso das aulas e tudo mais, e ele tem que fazer terapia com a tia dele, né? Porque ela é a psicóloga do colégio, esse tipo de coisa. E daí ele responde ela assim de uma maneira bem assim com respostas que são típicas assim de narcisistas ou psicopatas, tá ligado? Ele fala assim que tipo, em miúdos, a mulher queria que ele assumisse uma espécie de responsabilidade de culpa, só que todas as declarações dele eram bem mostrando que ele se sentia melhor, mais foda, que agora ele sabe por que ele não é igual aos pais dele, tanto que ele é uma espécie superior e tudo mais, sabe? É um bagulho assim que tu pode interpretar assim, até por uma alegoria pro lado racista, só que não faria sentido ser racismo, porque, tipo assim. ah, ele tá se referindo à própria família, tá ligado? Ele não tá falando que ele é diferente das outras crianças por causa da cultura dele. Então não dá pra nem querer fazer de conta que é simplesmente uma analogia com o racismo. Ele tá dizendo que ele é uma espécie diferente dos próprios pais, que ele é superior aos próprios pais. Então isso daí é um bagulho que só dá pra ti. A única criança que poderia enxergar as coisas dessa forma, ou uma criança narcisista, ou uma criança psicopata, tá ligado? Que honestamente pra mim faria sentido que os super-heróis fossem essas duas coisas, sabe? A maioria dos super-heróis deveriam ser narcisistas e psicopatas, que é o que esse guri rapidamente se tornou, né? E daí a tia dele fala, bom, se ele não mostrar sinais de remorso, ela não vai ter como ajudar ele, porque ela tem que contar, ela tem que falar pro xerife sobre o que aconteceu com toda a honestidade, né? Aí mostra assim uma curta bem cena e meio que sem muito significado, né? Que daí dá pra ir. Essas daqui, tipo, essa aqui junto com aquela cena que eu falei lá do pai do guri e ele caçando, pode ir configurando em momentos da história que poderiam ter sido melhor aproveitados, sabe? Que é basicamente o pai dele jogando sinuca assim no bar com os amigos dele e eles fazem algum comentário sobre a situação, até falar, tu acha que foi o teu filho que fez alguma coisa com a Erika, né? Só que pra sacanear, e o pai dele mesmo fala assim, não, não. Tipo, antes eu te diria que não, mas agora o Brandon tá tão estranho que eu já não sei de mais nada. Então a única serventinha pra dizer que, pra deixar bem claro que o pai dele já tá começando a suspeitar que o filho dele seja um verdadeiro assassino, sabe? Só que ainda assim é meio desnecessário, sabe? E também tem uma questão de que dá pra ver que ele tava junto com o tio dele, e o tio dele ia sair pra ir pra casa. Tem um pouco, assim, de coisa que você encaixar com a história, só que ainda assim eu achei uma das cenas mais imaginativas que eu já vi, né? E depois disso a gente vê que a Tori, né, daí já anoiteceu, né, depois dessa sequência daí do guri lá, tipo, já tinha sido o guri no colégio e depois o pai dele no bar. Aí já tá de noite, tu vê que a Tori tá buscando o Brandon pela casa pra eles jantarem e tudo mais, e ele não tá respondendo. E daí a gente vê então que o Brandon tá indo na casa da tia dele, sabe? A tia dele ah, se distrai com algumas coisas, os barulhos que ela tá ouvindo, depois ela chega até a porta e o guri tá lá. E ela fala assim, Brandon, o que que tu tá fazendo aqui? Daí tu vê que ele claramente tá ameaçando ela, sabe? Ele, sem muito rodeio, ele começa a dizer, olha só, ah, não é legal que os meus pais saibam o que eu te falei hoje, não é legal que o xerife saiba o que eu te falei hoje, e não vai ser bom nem pra ti que essas pessoas saibam o que eu te falei hoje, tá ligado? E daí a guria, tipo assim, como ela ainda não entendeu o que tá acontecendo, ela fala, olha, eu vou ter que falar isso e eu gostaria que tu fosse pra casa, porque tá muito tarde pra tu ficar aqui e tudo mais. Tá, ele fala bem assim, só que ele nem se mexe, ele fica parado na frente da porta olhando pra cara dela, tanto é que ela tem que fechar a porta na cara dele, sabe, de tuf, porque o guri não ia nem dar as costas, sabe. Aí, assim que a tia dele ia sair da sala ali e tal, começa a brincar o Brandon começa a brincar com as luzes da casa, né, começa a acontecer aquilo que eu falei, que é tradicional de quando o Bright Burn entra em cena, e daí tu vê que a tia dele sai da casa, porque tá, o alarme tá falando, tem um movimento no jardim, movimento no jardim. E daí ela fala assim, Brandon, é você? E a gente vê que enquanto a tia dele tá no pátio, ele entrou pra dentro da casa dela, né? Então, basicamente, ele tá pensando em matar ela pra ela não denunciar ele, digamos assim, né? E é outra cena bem eficiente assim, com relação ao viés do terror, né? E daí, basicamente, a mulher se deita pra dormir a Tori, né? A Tori não, isso daí é a tia dele, a Mary Lee, se não me engano o nome dela. E
quando vê assim, quando o guri ele tá com a máscara, que ele não tem uma fantasia de super-herói, tá ligado? Ele só veste uma máscara feita em caseira mesmo, parece um saco de batata meio que costurado, com abertura nos olhos e tudo mais, e uma capa, sabe? É uma roupa bem feita pra uma criança de 12 anos, provavelmente, né? Mas enfim, ele tava preparado pra matar a tia dele vestindo essa roupa daí, só que daí o tio dele chega em casa, e daí ele tem que se esconder e tudo mais, né? Porque basicamente ele não quer ser visto ainda, eu acho. E daí o tio dele escova os dentes e assim que o tio dele para de escovar os dentes, ele enxerga o Brandon saindo voando, o que é uma cena bem legal também, sabe? Tipo assim, é uma imagem que raramente tu vê num filme de terror. Ou melhor dizendo, tu nunca vê num filme de terror um personagem enxergando alguém escapando voando pelo raio de visão dele, né? Então é uma coisa que eu achei interessante. O quanto que dá pra explorar ainda no gênero de terror, se tu se permitir contar histórias que o vilão, tipo assim, ele é realmente uma coisa assim, tu não precisa ser um super-herói, mas tu pode contar filmes de terror que o vilão é uma entidade paranormal com uns poderes mágicos assim malucos, tá ligado? Que não é simplesmente assim um fantasma ou, sabe? É alguma coisa palpável e tudo mais, porque te permite fazer as pessoas enxergar coisas que normalmente elas não veriam, tá ligado? Execuções que elas não veriam também e tudo mais. Aí, basicamente, o tio do Brandon acaba seguindo isso que ele achou que ele viu até o closet, e lá no closet ele acha o guri. Só que ele não sabe que o guri é super poderoso, né? Ele xinga o guri, o que que tá fazendo aqui na minha casa com essa máscara de pervertido, de doido? E o guri, tu vê que o guri meio que se ofende por ele ter xingado a máscara. Ele fala, não, essa máscara é boa, essa máscara é legal, não fala assim dela, sabe? Então tu vê que, né, é aquela coisa, qualquer crítica à identidade dele, às características dele, ele não recebe nada bem, sabe? Aí tu vê que o cara arrasta o guri pra fora, né? E daí ele coloca o Brandon dentro do carro. Só que daí, assim que ele bota o guri dentro de um lado do carro, ele vai pro outro lado, ele entra, o guri já não tá mais dentro do carro, ele dá a volta brabo com o guri, só que daí quando ele vira o guri pra ele, o guri dispara um laser nele, sabe? Um laser de calor. Só que pelo jeito é não letal se atingiu no peito, sabe? Ou se for um disparo curto, sei lá. Assim que joga o tio dele de costa na parede, só que não mata o cara. Aí o cara se levanta sem entender absolutamente nada, o guri já não tá mais lá, porque ele é rápido pra caramba, e basicamente ele pega o carro e eu não sei pra onde que ele tava seguindo, né? Já que aquilo ali era a casa dele. Então eu não sei se ele ia procurar a polícia, sei lá. Só que basicamente ele nunca ia sair. Tipo, ele morreria nessa cena, sabe? E ela se desenrola em várias etapas. Primeiro, o carro do cara trava, então mais uma vez reforça essa ideia de que o Brett Burn tem poderes de controlar, né, a questão elétrica ou mecânica do ambiente na volta dele. Aí a única coisa que funciona no carro é a luz assim dos faróis. Aí ele enxerga assim o Brett Burn assim na estrada, sabe, flutuando e tudo mais. Aí a luz pisca, quando a luz volta, o Brett Burn tá mais perto, daí ele fica, puta que pariu. Aí quando ele pisca mais uma vez, só que daí na terceira vez o guri desaparece, ele pega a parte de trás do carro, levanta o carro pra cima voando e solta. E quando solta, o carro cai de frente assim no chão e o tio dele bate com um maxilar assim no como é que é mesmo assim, no volante, sabe? E realmente arrebenta, arranca fora a parte de baixo da boca dele, sabe? Por isso que só que é um take rápido pra gente não enxergar muito isso, mas dá pra ver que foi isso que aconteceu. Aí meio que, tipo, a tela fica preta e depois quando começa a clarear as coisas, digamos assim, tu vê que o cara tá completamente fudido na ferragem, mas ele ainda tá vivo, e quando a câmera mostra que o maxilar dele soltou a parte de baixo, ele começa a tapar a própria boca mesmo, sabe? Talvez porque eles não queriam que a gente ficasse enxergando aquela imagem horrível. Só que daí o Brett Burns desce do céu assim, né, em direção ao corpo ali do tio dele, que ainda tá vivo, mas tá quase morto. Ele enfia o dedo no sangue do cara assim, e ele deixa o símbolo dele desenhado no chão, assim, feito com sangue, tá ligado? Então, honestamente, em primeiro lugar, essa cena daí foi mais. Teve mais gore, né? Mais violência explícita do que eu achei que esse filme ia cruzar. Então, realmente não é exagero nenhum definir esse filme como um filme de terror, sabe? Não é um filme assim que eu acho que tu deve mostrar pra crianças, por exemplo. Acho que pelo menos deve ser, sei lá, talvez com 12 anos dê pra tu mostrar, mas tu ainda avisa pro jovem, pro adolescente que é um filme com sangue, com violência, porque tem imagens assim gráficas o suficiente pra assustar sim as pessoas, sabe? E ele deixar a marca escrita com sangue também eu achei legal, achei uma coisa assim simbólica, maneira pro personagem, né? Aí o Brandon chega em casa, ele mente pros pais dele que estavam jogando futebol e por isso que ele tá sem camisa, porque a camisa dele foi rasgada e tudo mais, né? E os pais dele pelo menos tiveram noção de notar que era uma mentira e eles comentam que tem que fazer algo a respeito, né? Aí a gente vê que o deixa eu ver qual é a próxima cena. Ah, tem. A próxima cena daí já é, tipo, os pais. Estava todo mundo dormindo na casa, eu imagino. Só que daí
o Kyle, né, que é o pai do Brandon, ele tem um pesadelo que basicamente dá pra ver que tem tudo a ver com a noite que o guri chegou ali na Terra, sabe? Começa a reconstituir aquela cena e a gente vê algumas coisas que a gente não tinha enxergado, que dá pra entender que, tipo assim, foi a mulher que foi atrás da nave e o Kyle seguiu, digamos assim, e ela pegou o bebê primeiro e ela falou, a gente tava pedindo o bebê, ele veio do céu. Então dá pra te entender assim que ela que foi que mais comprou a narrativa de que aquela criança era um milagre, sabe? Enquanto o Kyle tava indo, né? Embora os dois quisessem ser pais, né? Daí o Kyle se acorda, né, no meio desse pesadelo e eles seguem pro hospital porque, né, sobre a notícia lá de que o cara foi morto, né, se acidentou na estrada e tudo mais, né? Eles encontram daí a irmã da Tori, né? E a irmã da Tori acaba contando pra ela que o Brandon teve na casa dela, aí todo mundo faz a ligação, né? Os pais dele descobrem, tipo, deduzem que foi o Brandon, né, que executou o tio dele, no caso, né? E nisso daí chegou então uma hora de filme, né? E até esse momento eu tava gostando bastante. Pra mim, pra esse filme não acabar com um veredito positivo, era só ele não estragar o final. E eu já vou dizer pra vocês que, na minha opinião, ele não estragou no final, né? Aí na manhã seguinte, a gente vê que o Kyle e a Tori confrontam o Brandon, né? Na verdade, primeiro, eles dão a notícia assim como se o tio dele tivesse morrido. E tu vê que ele age com total indiferença. Ele tipo assim, porra, foda, né? E daí depois disso, só que daí o Caio perde a paciência, ele fala a verdade, o que que aconteceu, o que que tu fez pra ele? Eu sei que tu tá mentindo. E o guri fala assim, não, pai, não, eu amava o tio, né? E daí tu vê que o pai dele tenta me pedir, ele, não vem com essa desculpa pra cima de mim. Só que daí ele fica nervoso e ele arremessa o Kyle, né? O que é o pai dele, que não é pai dele de verdade, contra um armário que arrebenta o armário, cai assim os vidros no chão, tudo. Então, né? Todo tipo, é o tipo de coisa que tu pensaria. Se teu filho fosse Superman, o que que tu poderia fazer pra impedir ele de matar quem ele quisesse, sabe? Tu ia chamar a polícia, tu ia denunciar ele pra polícia e dizer: meu filho é super poderoso, meu filho é super poderoso. E o que que a polícia ia fazer? Então, né? Por isso que também o conceito desse filme é bom, porque o vilão realmente é bem implacável, não é verdade? Enfim, aí o Kyle fala que ele tem que encontrar a roupa suja de sangue da noite em questão. Ele acaba encontrando lá nas coisas do Brandon, né? Ele confronta a Tori sobre isso, mas a Tori, tipo, no meio da discussão deles, que ela literalmente fala assim, que não importa o que aconteça, eu nunca vou lutar contra o meu filho, sabe? E daí o Kyle fala assim, mas ele não é o nosso filho, ele é uma coisa que a gente achou na floresta, né? Então dá pra ver bem, tipo, o quão distinto estavam os dois tendo concepção sobre o filho deles, né? Eu não sei se em algum momento da história o Kyle amou o filho deles. Eu imagino que sim. Só que eu acho que a ficha dele caiu de que o Brandon não era mais a criança que eles costumavam ter ali dentro. Caiu mais rápido do que da esposa dele, né? Da Tori, digamos assim, né? Aí a gente vê mais uma cena curta, assim, do xerife examinando o símbolo do Brett Byrne, porque agora ele já encontrou esse símbolo duas cenas do crime, então fica mais evidente que, tipo, né, tem tudo a ver com quem tá fazendo esses assassinatos pela cidade. A gente vê uma cena do Caio olhando cartas que ele recebeu assim, do filho dele, sabe? Aqueles bilhetinhos que as crianças fazem no colégio, né? Pra ver se ele, certo, ele tava buscando se vincular ou tava só já no processo de luto pelo filho que ele achava que ele tinha, talvez, né? Tu vê que ele vai se deitar do lado da esposa dele, que tá afastada, se dormindo na beirada da cama, e daí ele diz que eu vou viajar sozinho com o Brandon esse final de semana. Eu quero que ele saiba que eu ainda amo ele e tudo mais. Daí tu vê que a mulher recebe bem aquela notícia, né? Ela coloca a mão na mão do marido dela, como quem diz, obrigado, é isso que eu esperava de ti, né? No outro dia já eles vão fazer essa tal viagem. Tu vê a Tori se despedindo assim, do filho dela com muito carinho, dizendo que ele sempre vai ser o garotinho dela e tudo mais. Tipo, e a parte dramática, relacionamento dessa família também não é mal feito, sabe? Então, realmente eu considerei um bom filme, tá ligado? Realmente é um bom filme de terror que entrega nos aspectos que não são terror, sabe? Aí a gente vê primeiro assim o pai e filho vagando pela mata, né? Porque é uma viagem de caça, digamos assim, né? Pra caçar veado, né? E depois disso a gente vê que o xerife está indo visitar a casa dos Brian, né? Ele pergunta sobre o Brandon, a mãe dele diz, ele foi caçar com o pai dele no final de semana. Aí o xerife fala assim, é que eu encontrei isso aqui nas cenas do crime. Ele mostra o símbolo do Brett Byrne, a senhora nunca viu ele? E ela já tinha visto, né? A gente sabe que ela já enxergou nos cadernos do filho dela, e ela disse, não, nunca vi.
ah, não, não tá aparecendo pra ti com dois Bs, né? Brandon Breyer. E a mulher fala assim, não parece não, de maneira nenhuma. Agora pode ser da minha casa, por favor, né? E ela meio que enxota o xerife e ele fala assim, tudo bem, eu vou, mas sabe que eu vou voltar, né? Aí a Tori volta pra dentro de casa e ela vai direto no quarto do filho dela pra encontrar o tal caderno de desenhos. E daí, tipo, duas cenas começam assim, a se desenrolar ao mesmo tempo, sabe? Tu vê que a Tori começa assim a vasculhar o caderno e primeiro ela vê várias vezes o mesmo símbolo, daí tipo assim, isso daí ela já devia imaginar, né? Só que depois ela vê desenhos assim que deixa claro que foi ele que matou a Erika, ele que matou o, o tio dele, que eu esqueci o nome do personagem e tudo mais, e ele tem um plano assim de dominar o mundo, ele já viu ela lê as frases do take the world, né? Pegue o mundo, tome o mundo. Então ela começa meio que surtar por tá finalmente caindo a ficha de que o filho dela, tipo, tem sonhos de dominação global, sabe? Ele não quer mais ser o bebezinho da mamãe. Só que daí, enquanto isso estava acontecendo, o Kyle tava tentando matar o filho deles, exatamente, sabe? O Kyle tem uma hora que ele começa a deixar o Brandon ir na frente, que o Brandon tava realmente acreditando naquela viagem, sabe? Então também eu vou até dizer que, tipo assim, os pais dele serviram pra cimentar ele como vilão. Não que ele já não tivesse sendo vilão, ele era, sabe? Ele, tipo assim, não dá pra dizer que esse filme, não dá pra botar na culpa de qualquer outra pessoa a responsabilidade pelos crimes dele. Ele decidiu começar a agredir e matar tão logo ele descobriu que ele tinha essa capacidade, com certeza. Só que, tipo assim, nesse momento daí que o pai dele atira na cabeça dele com um rifle, sabe? E não acontece nada, evidentemente, né? Dá pra ver ele virando pra trás e ele tá com uma cara assim de decepção, tá ligado? Ele tá tipo assim, peraí, tu atirou na minha cabeça. Tanto é que o pai dele nem tenta inventar desculpa, sabe? Ele tenta correr, ele tenta fugir, mas meio que não adianta. Um pouco antes dele morrer, ele pede por favor, piedade, digamos assim, mas ele nem tenta falar filho do papai, sabe? Tipo, porque, cara, tu deu um tiro na cabeça do teu filho. A diferença é que o teu filho não morreria de maneira nenhuma, né? E eu achei legal a execução, porque a execução foi com o raio de calor bem nos olhos, tá ligado? Que é o tipo de coisa que eu acho que nunca na história do cinema a gente viu o Superman fazendo isso, porque o Superman é um super-herói, oi, bonzinho. Então, tipo assim, acho que é a primeira vez no cinema que o raio de Superman foi utilizado na cara de alguém pra explodir a cabeça da pessoa, sabe? E ele matou o pai dele, assim, sabe? Ele chega cara a cara com o pai dele, estoura os cornos do cara com raio assim. O efeito não é lá muito bom, porque, tipo assim, infelizmente raio de calor é algo que é totalmente CGI, sabe? Não tem nada que tu possa fazer pra ficar no mínimo mais tangível. Então o efeito, né, e a animação do bagulho não ficou tão incrível assim, mas simplesmente pelo conceito. Eu pensei assim, que legal, sabe? Tá aí algo que nenhum outro filme de terror podia fazer, sabe? Nenhum filme de terror podia fazer alguém ser morto por um raio de calor, exceto esse filme daí. E daí, depois disso, a gente vê a Tori ligando pro Kyle, né? Pro marido dela, só que quem atende é o próprio Brandon, né? E daí a mãe dele fala, cadê o papai? Daí ele fala assim, ele se foi. E ela assim, como assim se foi? Se foi pra onde? Daí ele, tu sabe, tu me entendeu. Daí, e você, onde é que você tá? Daí ele fala assim, eu estou em casa. Né? Daí ele quebra o telefone do pai dele e tu vê que ele já tava realmente perto da casa deles, né? Voando assim e tal. E começa a sequência final que, tipo assim, eu vou tentar descrever ela minimamente, porque isso daí são basicamente se desenrola nos 15 minutos finais do filme. Então, são cenas, assim, longas, espaçadas, mas são todas muito maneiras, sabe? Primeiro o Brandon começa a atacar, assim, o Brandon começa a atacar, assim, a casa dele e ataca. Imagina como é que o Super-Homem atacaria uma casa. Muito rápido, arrebentando as paredes, sabe? Acho que eu falei tão rápido que não deu pra compreender muito, né, o que eu tava dizendo. Muito rápido, arrebentando tudo, arrebentando as paredes, né? Voando para um lado e pro outro, atravessando com uma velocidade mais rápida do que a pessoa consegue acompanhar. Só que dá pra ver que ele tava meio que até brincando com a mãe dele, sabe? Ele podia só matar ela, mas ele é um psicopata, ele não quer só matar, digamos assim, né? Dá tempo da Tori chamar a polícia. Daí a polícia avisa, tipo, como o xerife ainda estava saindo da casa há pouco tempo, fala, a Tori me ligou lá da casa dela e a ligação foi cortada no meio do caminho, porque o telefone parou de funcionar, né? Mais uma vez reforçando de que o Brightburn tem poderes sobre isso. E quando a polícia chega, sabe, literalmente, assim, o xerife que a gente viu o filme inteiro, sabe, ele é morto instantaneamente, sabe? O que eu não achei ruim, eu acho que, tipo assim, serviu pra estabelecer aquilo que a minha curiosidade, sabe? O que a polícia ia servir contra o Brightburn? Absolutamente de nada, sabe? O xerife é desintegrado, assim que ele tá na porta da casa, ele é explodido de uma maneira que a gente que tava do lado dele não entende o que acontece.
Tanto é que ela manda a Tori subir pra dentro de casa de novo, e a Tori fala, não, você não tá me entendendo, né? E daí pouco depois a agente é morta, tipo, essa outra gente não é morta na frente da câmera, só que dá pra ver os gritos de dor dela e os barulhos assim de pá, 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 e depois o corpo dela cai do segundo andar, assim, de volta pro primeiro piso, e ela tá toda arrebentada, então, tipo assim, mesmo que não tenha sido a violência explícita na nossa frente, pelo menos deixa bem claro que o guri assassinou ela brutalmente, sabe? Pelo fato de que é o super-homem, né? Aí no final das contas, ele fica meio que brincando de gato e rato com a mãe dele se esconde debaixo da cama, ele fica fazendo aquela coisa de assobiar pra chamar ela, sabe? Pra ver se ela vai responder assobiando de volta e tudo mais. E daí a Tori pula da janela pra escapar, sabe? Ela sobe pro segundo piso, pula da janela, e daí, quando ela cai, eu acho que ela se machuca, ela se fere, e ela se lembra que daí o filho dela se feria com o metal da nave, né? Então daí, tá, ela é a única personagem da história que sabia disso, então é agora que aquela informação lá do começo do filme, lá do começo do filme vai vir à tona. E é isso que acontece. Ela corre em direção à nave, o filho dela segue ela até lá, né? O filho dela que não é filho dela, né? Eu vou chamar de Brightburn. Lá, assim que ela desce lá pra onde tá a nave, ela encontra o corpo arregaçado da Erika. É aí que tava o corpo da mulher que foi sequestrada lá na metade do filme, né? A mulher que é mãe da menina que o Brandon destruiu a mão. Ela tá com os buchos arrebentados, então dá pra ver que o guri ele tem até uma espécie de ritual já, de psicopata mesmo, sabe? De serial killer até talvez. Então, né, é mais uma cena, tipo assim, uma pitada a mais de terror, sabe? Que eu aprecio eles terem colocado, porque esse filme se vendia como filme de terror, então eu acho que ele tinha que ter esse tipo de coisa pra entregar, sabe? Não é totalmente balls to the wall, como poderia ser, tipo assim, eu até acho que daria pra ter sido feito com mais gore, com mais violência explícita, com mais coisas assim, explorar ainda mais o que o super-homem poderia fazer se ele tivesse cara a cara com outros seres humanos. Só que eu entendo que pra uma primeira, tipo, não sei se é a primeira tentativa, mas talvez seja, sabe? Talvez seja o primeiro filme que é deliberadamente, assim, um filme de super-herói, sabe? Totalmente subvertido pra uma versão do mal, sabe? Enfim. Aí, no final das contas, a mulher ela apanha um pedaço da nave, né? E ela começa a assobiar, assim, pra enganar o filho dela também. E daí, uma hora, o filho dela responde, assobia de volta, só que dele tá cara a cara com ela. Aí ela tenta enganar ele, tipo assim, ela chega assim, dócil perto dele, tira a máscara dele, olha ele nos olhos, faz uma declaração amorosa pra ele, inclusive. E os dois se abraçam, né? E ela fala assim, você sempre vai ser meu garotinho. Só que daí ela ergue a mão dela pra enfiar a faca nas costas dele, sabe? Literalmente, assim, sabe? Não a faca, né? O pedaço da nave, a lasca da nave nas costas dele. Então, daí, quando ele vai ser esfaqueado nas paletas, ele bloqueia a investida, né? A tentativa de perfurar ele da mãe dele. E tu vê que ele tá realmente, assim, com uma cara de novo, assim, de decepção, sabe? Eu acho que ele não chega a chorar em nenhum momento nesse filme, né? O que também reforçaria que ele pode ser um psicopata, tá ligado? Só que mesmo ele sendo um psicopata, assim como o pai dele atirar nele pelas costas, da nuca dele, fez ele se sentir mal, dá pra ver que ele se incomodou por aquele golpe baixo, digamos assim. A mãe dele chegar perto dele através de uma tentativa assim, de sensibilizar ele e depois tentar apoiar ele pelas costas também foi pego, deixou ele tipo assim, puta que pariu. Então, tipo, vocês são os seres humanos que mais deveriam se importar comigo, fizeram isso. Dá pra ver que cortaram totalmente os laços dele com a nossa espécie, né? E daí ele agarra a mulher, sobe muito, 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 e quando ele chega lá em cima, assim, tipo, em primeiro lugar, ele bate com a cabeça dela no telhado, né? Porque quando ele se ergue voando, ele arrebenta o telhado do celeiro com a cabeça da mãe dele. Então tu vê que ela já tá, tipo assim, sangrando, os dois estão lá no céu, assim, além das nuvens, a mulher começa a botar assim, as mãos no rosto dele e ele solta ela também. Achei uma execução bem boa, né? Mais uma vez, eu nunca vi um filme de terror que alguém é morto sendo largado de uma queda livre, assim, de sei lá quantos mil metros de altura ele estava. Então, tipo, é uma execução digna de super-homem, sabe? Se o super-homem te erguer além das nuvens e ele te soltar, tu tá morto. Daí é isso que ele faz, ele solta a mãe dele pra morrer, e depois que ele solta ela, a gente vê que tá vindo um avião na direção dele, tá ligado? E tu se pergunta o que vai acontecer. E daí eles resolvem cortar para a próxima cena. E basicamente tem um final assim, típico de filme de terror, daqueles que o vilão vence e ele consegue sair incógnito, digamos assim. Porque, né? O que o Guri fez? Ele derrubou o avião, deu pra ver que o avião foi detonado e jogado lá, tipo, lá em direção à casa dele, sabe? Literalmente o avião caiu sobre a casa dele. Provavelmente não, tipo assim, eu não sei se, como eles não nos mostram o que aconteceu, eu não sei se ele pegou e cortou o avião ao meio e depois jogou os pedaços lá, ou literalmente ele aproveitou que já estava em cima da casa dele, deu um socão para derrubar em direção à casa, sabe? Mas o avião
se arrebentou, morreu todas as pessoas, dá pra ver que no noticiário que estão falando sobre o acidente, tá falando assim, sabe, não teve nenhum sobrevivente, e também, além disso, morreu os dois pais do menino, né? Ele aproveitou essa queda pra justificar o crime dele, tá ligado? Tipo, né, ninguém, tipo, na verdade, ele deve ter pego o cadáver do pai dele também, sabe? E feito de conta que desapareceu na explosão, ou desintegrado com raio laser, sabe? Mas na notícia eles estavam dizendo, os dois pais de um menino que tinha uma casa lá bem onde caiu o avião morreram, mas o guri de 12 anos sobreviveu. E tu vê que ele tá parado assim, comendo assim uns cookies, tá ligado? Então ele aproveitou, teve o álibi perfeito pra justificar a morte dos pais dele pra ele não ser desmascarado no primeiro momento, sabe? Só que daí depois, pra concluir mesmo o filme, assim, uma cena pré-créditos, digamos, eles nos mostram assim alguns noticiários, sabe? Que é basicamente ações do Brightburn, sabe? Tipo assim, ele derrubando prédios, ele fazendo o símbolo dele aparecendo nas plantações, tá ligado? E coisas do gênero, e as pessoas assim, que é Brightburn? Ele é humano, ele é o quê? Não sei o que lá. Inclusive também tem uma outra noticiário que daí é aqueles caras assim conspiracionistas, tá ligado? Eles pegaram aquele estereótipo do norte-americano que fica falando de reptilianos e coisas do tipo assim. Daí ele fala assim, esse cara daí ele é um alienígena, sabe? Esse Estádio Brightburn é um alienígena e é isso que a mídia mainstream fica te escondendo, eles nunca te falam a verdade. Daí, inclusive, ele menciona outros alienígenas desse tipo, sabe? Parece que ele fala que é o homem-peixe de não sei da onde e a mulher não sei o que lá, porque eu não prestei, tipo, não é que eu não prestei atenção, mas eu não consegui pegar, não me lembro exatamente do que ele falou, e não quis ficar voltando pra assistir de novo, sabe? Mas deu pra perceber claramente essa é uma espécie de setup, sabe? Não sei se já era um planejamento mais adiantado do James Gunn, tipo assim, eu já tinha uma ideia pra um personagem assim, assado, caso Brightburn faça sucesso de bilheteria, e fez, tipo assim, vendeu bem, sabe? A questão assim, é um filme que conseguiu lucrar bem mais do que ele gastou pra ser feito, então isso daí é um sucesso, tá ligado? É basicamente assim, se o filme ganhou mais do que ele gastou pra fazer, tá de boa. Então, o filme que ele conseguiu entrar nessa linha, mesmo ele tendo saído assim, tipo, saiu em 2019, só que né, realmente eu não me lembro de ter, eu me lembro do trailer dele, mas eu não vi muitos comentários a respeito, né? E honestamente, eu diria que eu não entendo por quê, sabe? O filme termina assim, com essa possibilidade de uma continuação. Eu acredito que ainda possa sair a continuação, tá ligado? Eu não duvido que, tipo, 2023, 2024, 2025, enquanto não. Se não sair até 2025, daí eu começo a achar que já foi pro saco. Mas eu gostaria de ver uma continuação, sim. Eu acho que foi bem feito. Eu realmente fiquei bem surpreso o quanto que parece que dá pra te encontrar um novo mundo, sabe? Adquirir uma grande longevidade pra esse gênero de super-herói de terror, eu diria, sabe? Pro meu gosto, eu diria que eu adorei, sabe? Eu não tenho muito saco pra assistir filme de super-herói, só que, olha, eu não consigo imaginar qualquer outra versão da história de Super-Homem que tivesse me entretido tanto, sabe? Qualquer outro filme de Super-Homem não teria me divertido tanto quanto esse aqui, mesmo não sendo um filme oficialmente de Super-Homem, justamente porque eles seguiram coisas simples, que é tipo assim. O que o Superman faria se ele fosse vilão? Eles não romantizaram e fazer ele perder no final, sabe? Tipo, até porque daí acabaria de vez com a possibilidade de uma sequência, sabe? E também ele matou bastante gente no final das contas e com mortes assim que conseguiram aproveitar o fato dele ser o Super-Homem. Como eu disse, tinha brecha pra ser mais gore, pra ser mais violento, ele ter matado mais gente? Tinha. Mas eu também, isso daí é uma coisa assim. Ficar, tipo assim, teorizando o que poderia ter sido, quem sabe na tentativa de fazer mais do que fizeram, não ficasse tão bem aquilo que de fato foi feito, sabe? Porque ele matou bastante gente. Ele matou o pai dele e a mãe dele, que já foram mortos, assim, bem feitas e simbólicas, sabe, dentro da narrativa. Ele executou o pai dele com o raio de calor na cara, ele matou a mãe dele soltando numa queda livre, que são coisas que apenas o Super-Homem poderia ter feito, tá ligado? Que não é nada que o Jason tivesse feito, não é nada que o Predador tivesse feito, o Alien tivesse feito, sabe? São execuções exatamente que apenas o Super-Homem poderia ter feito, sabe? Já tinha utilizado o raio dele de calor mais cedo, e essa capacidade que parece ser exclusiva do Brightburn de afetar as outras coisas, sabe? Ele também fazer um carro voar, sabe? Soltar o carro é uma coisa que simplesmente um ser super poderoso poderia fazer, tá ligado? E ainda assim também ele matou dois policiais no final, que foram só dois, sabe? Mas honestamente, uma grande cena dele enfrentando vários e vários policiais. Como eu disse, quem sabe pode vir mais adiante, quem sabe se tiver um segundo filme. Eles poderiam ter ido pra essa rota nesse primeiro filme, tipo assim, o filme poderia ter uma meia hora a mais e ter um ato dele só enfrentando mais forças da polícia, atravessando pessoas e partindo corpos humanos ao meio.
Eu não vou dizer que isso não poderia ter acontecido e que não poderia ter gostado, sabe? Só que daí entra mais nessa métrica, assim, de ficar pensando, tudo que poderia ser feito, em vez de avaliar aquilo que foi feito de fato, sabe? Então, honestamente, dentro daquilo que o diretor tentou fazer, se predispôs a fazer, eu acho que ficou bom. Não é um filme enrolado, não é um filme arrastado, e também não acho que ele foi corrido, sabe? Mas eu acho sim que se fosse pra ter uma meia hora a mais e essa meia hora ser boa, seria bacana. Só que agora, essa meia hora a mais não existe, tá ligado? Não tem como saber. Se fosse meia hora a mais de enrolação no começo do filme, meia hora a mais de fazer cenas dramáticas deles sofrendo mais bullying, sabe? Eles nos mostraram um pouco só das cenas deles, deu pra gente entender que tipo de garoto que ele era, sabe? Não tinha por que ficar cavocando isso, pra depois a gente ficar em dúvida se ele ia ser do bem ou do mal. Todo mundo que assistiu esse filme já sabia que ele era do mal. No trailer já falava que ele era um vilão, tá ligado? Então não tinha como desenvolver essa possibilidade dele não ser aquilo que a gente queria exatamente que ele fosse, que é um vilão, que é a versão corrompida do Super-Homem, sabe? Então sim, no mundo ideal a gente teria meia hora extra de ação, duas cenas, e ele se estabelece como um grande vilão depois de ter matado um monte de gente e nos fez enxergar coisas que o Super-Homem nunca fez na frente da telona porque ele é um mocinho. Essa versão alternativa também é bacana. Só que, olha, eu não me importo que isso nunca tenha acontecido e talvez nunca aconteça, porque pelo menos aquilo que eles fizeram mesmo, pra mim funcionou, pra mim foi bacana. Eu considero o Brightburn um bom filme de terror, sim, tipo assim, mesmo pra alguém, tipo assim, supondo que exista alguém que não entenda nem um pouco de história de super-herói, sabe? E tipo, não que não existam essas pessoas. É claro que essas pessoas existem, mas eu quero dizer que alguém que tá nesse contexto, que ainda assim gosta de filmes de terror e que ainda assim bota esse filme pra rodar, tá ligado? Porque eu acho que a maioria das pessoas que caem nesse filme já sabendo do que ele se trata, porque eles já viram o trailer. Mas agora, eu realmente acho que se for possível uma pessoa que não conhece a história do Superman, não tá nem um pouco por dentro dessa história de pessoa alienígena vindo pra Terra, e ele botar esse filme pra rodar e começar a ver a história, eu acho que a história desse filme vai funcionar, tá ligado? Eu realmente acho que, enquanto uma obra de terror, o que torna ele mais interessante ainda no terror é que dentro do terror ele é o bem original, sabe? Justamente pelo vilão ser isso, o alienígena superpoderoso com aparência humana, que isso é bem pouco explorado no cinema de terror, tá ligado? Existem alguns filmes de terror com alienígenas, embora nem tanto assim, sabe? Os alienígenas estão muito mais na esfera do sci-fi do que do terror, mas tenha figuras que são aliens de terror, sabe? Só que esse filme ele ainda tem a roupagem específica do super-herói, tá ligado? Ou mais especificamente, né, dá pra dizer assim, de super-vilão, né? E daí, realmente, essa própria pergunta, o que seria o Super-Homem se ele não fosse do bem e se não tivesse ninguém pra pôr um fim nele, né? Porque nesse primeiro filme foi assim. Agora, se algum dia eles vão continuar essa franquia e se alguém vai derrotar o Brightburn, como que eles vão fazer? Alguém conseguir colocar, sabe, pôr um fim na devastação que o Super-Homem psicopata tá, sabe, despejando pelo mundo, a gente vai ter que esperar pra ver se realmente vai ser a sequência, mas eu fiquei animado, sabe? Honestamente, eu gostei bastante desse filme, vocês devem ter percebido. E quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e amanhã eu tô de volta novamente, trazendo outra análise de filme de terror, neste Monkey Madness 2022. Valeu!